Em pronunciamento na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Eduardo Girão retrucou ataques de senadores da oposição ao presidente Jair Bolsonaro e as manifestações agendadas para o dia 7 de setembro. Neste contexto, o parlamentar fez uma grave admoestação contra os que tentam calar cidadãos, obstruir a liberdade de expressão e criminalizar manifestações populares. Dessa maneira, Girão advertiu para a caçada à liberdade de expressão que está sendo perpetrada por tribunais superiores como o TSE e o STF. Eu percebo claramente que nós estamos diante de muita mobilização legítima da população. Pode ter alguns setores que estão turbinando, isso a gente tem que investigar, mas é algo constitucional, a população manifestar o que está sentindo. Isso transcende essa questão de apoio ao governo neste momento. A gente vê uma caçada à liberdade de expressão, especialmente vinda dos tribunais superiores. Isso tem incomodado muito o cidadão de bem do Brasil. Outro sim, o congressista rebateu. A gente deve resguardar o direito das pessoas de se manifestar. Estamos em um momento em que é importante que a gente perceba a gravidade de problemas como os aumentos. Precisamos discutir isso, reformas importantes. Contudo, não podemos taxar devido a uma minoria. A grande maioria das pessoas que vejo se mobilizarem é pela liberdade de expressão, inclusive cobrando o Senado Federal que saia da omissão, que exerça o papel constitucional nosso, que é analisar o impeachment de ministros do STF. Anteriormente, em pronunciamento no plenário do Senado Federal, Girão salientou: eu vejo que milhões de cidadãos brasileiros irão às ruas no próximo dia 7 de forma pacífica para defender um dos mais importantes direitos da democracia que se encontra ameaçado no Brasil, o direito à liberdade de expressão. Nós assistimos, senador Regufe, uma verdadeira caçada ideológica contra jornalistas, sites, blogs e produtoras que cometem, entre aspas, o grave crime de difundirem ideias conservadoras ou de criticarem comportamentos abusivos de autoridades. Ademais, ele acrescentou: junto com os senadores Lazier Martins, Cajuru e Stevenson, nós demos entrada no pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes pessoalmente ao presidente da Casa. E, num movimento organizado pelo comunicador Caio Coppola, em poucos dias foram recolhidas mais de 3 milhões de assinaturas, senador Portinho, vindas do povo brasileiro de todos os estados da nação. Só o Senado tem essa prerrogativa constitucional. Não se pode dela se eximir definitivamente. O Brasil necessita de uma urgente pacificação. A paz não combina com omissão. Assim está. O senhor Wagner Rosado, que vem aqui explicar em relação a estados, municípios, mas também explicar em relação a coisas pertinentes, que é uma coisa que o senador Girão vem pedindo há muito tempo. Senador Girão, com a palavra, por favor. Muitíssimo obrigado, presidente, pela ratificação da vinda do ministro Wagner Rosário. Eu acho que ele tem muito a contribuir aqui com essa comissão parlamentar de inquérito, não apenas sobre as negociações da Covaxin, outros assuntos relacionados ao governo federal, mas também as 60 operações que foram feitas, mostrando aí fraudes milionárias em estados e municípios com verbas a partir de bilhões de reais de verbas federais. Então é um depoimento muito aguardado por todos nós, pelo brasileiro que acompanha ainda essa CPI, mas eu queria só fazer aqui uma parte, a partir da colocação que foi feita pelo senador Humberto Costa e compartilhado pelos nossos colegas, que realmente precisamos investigar se tem investimento público, como esse caso do prefeito do sul do país, lá do Rio Grande do Sul, com relação às manifestações. Agora, eu percebo claramente que nós estamos diante de muita mobilização legítima da população. Pode ter alguns setores que estão turbinando isso, a gente tem que investigar. Agora, é algo constitucional a população se manifestar do que está sentindo, eu acho que transcende essa questão de apoio ao governo nesse momento.
a gente vê uma caçada à liberdade de expressão, especialmente vinda dos tribunais superiores. Isso tem incomodado muito o cidadão de bem do Brasil. E eu acredito, sinceramente, que a gente deve resguardar o direito das pessoas de se manifestar. Então eu acho que nós estamos num momento que é importante, como disse o senador Randolph também, que a gente perceba a gravidade de problemas como os aumentos aí da carne, do feijão, do gás de cozinha, do combustível. Nós precisamos discutir isso nessa casa. Eu acho que estamos atrasados nesse sentido, reformas importantes, mas não devemos de maneira nenhuma taxar por uma minoria que de alguma forma possa estar, porque são indícios de investimento público no ato de 7 de setembro, mas a grande maioria das pessoas que eu vejo se mobilizar é pela liberdade de expressão, inclusive cobrando o Senado Federal, e eu espero que seja pacífico, que seja um ato respeitoso, eu acredito nisso, mas cobrar inclusive o Senado que saia da omissão de deliberar de um papel constitucional nosso, que é analisar pedidos de impeachment de ministro, que é um silêncio que acontece aqui há 123 anos de república quase. Então, só para fazer essa pontuação. Muito obrigado. Você sabe que a prioridade do Brasil era o preço do gás de cozinha e da energia elétrica e da gasolina. O senhor acha que é constitucional, senador Girão, recomendar à população não comprar feijão, comprar fuzil? O senhor acha isso? Não, inclusive eu escrevi sobre isso, senador Renan Calheiros, que não é nem com fuzil, com compra de fuzil, nem com canetada do STF que a gente vai buscar a harmonia e a paz no Brasil. Não, Concordo plenamente com isso. Agora, a livre manifestação, a opinião do povo de ir para as ruas de forma respeitosa e pacífica, eu acho que isso é muito saudável para expressar o sentimento que ela tem por essa casa, pelas decisões arbitrárias, enfim. Muito obrigado. Agradecer. Agora já estamos aqui. Senhor Ivanildo, eu vou fazer uma pergunta. Vossa Excelência, fique à vontade. Vossa Senhoria não é obrigado a afirmar compromisso e dizer a verdade, mas pode fazê-lo voluntariamente. Vossa Senhoria gostaria de prestar esse compromisso? Não. Responde no microfone. Não só vou pedir ao advogado que ele responde. Independente do presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, povo brasileiro que nos assiste nessa tarde, quase noite de terça-feira, último dia de agosto. Nas descobertas da vida, senador Anastasia, o senhor que é um professor, na busca pela paz, pelo autoconhecimento, eu descobri, cerca de 20 anos atrás, que a palavra paz é tão importante que no dicionário Aurélio existe o verbo pazear. Senador Nelsinho, eu pazeio, tu pazeias, ele pazeia. Olha só. Um verbo transitivo, direto, que em nosso dicionário significa estabelecer a harmonia. Nesse momento tão crítico que nós vivemos na nação, nada pode ser mais importante e urgente do que essa casa, o Senado Federal, pazear. Além de uma crise institucional que se agrava dia após dia, há um crescente tensionamento entre dois extremos políticos que só faz piorar o que já não está bom. Senadora Soraya, muito tem se falado, muito. Onde a gente anda pelo Brasil do próximo dia 7 de setembro? Muitos têm feito referências a atos a favor ou contra o governo. Mas eu acredito que esse dia especial, a próxima terça-feira, transcende
apoio a governo. Estes passam. Eu vejo que milhões de cidadãos brasileiros, senador Anastasia, irão às ruas no próximo dia 7, de forma pacífica, não para apoiar ou protestar contra o atual governo federal, mas sim para defender um dos mais importantes direitos da democracia que se encontra ameaçado no Brasil: o direito à liberdade de expressão. Nós assistimos, senador Regufe, uma verdadeira caçada ideológica contra jornalistas, sites, blogs e produtoras que cometem, entre aspas, o grave crime de difundirem ideias conservadoras ou de criticarem comportamentos abusivos de autoridades. Senador Espiridião Amin, é claro que existem excessos em todo lugar que devem ser devidamente apurados e punidos pela legislação vigente. Eu quero afirmar, mais uma vez, que o comportamento abusivo de alguns ministros dos nossos tribunais superiores tem contribuído, sim, para o agravamento dessa crise institucional que vivemos. São muitas interferências estranhas, rompendo a independência e a harmonia entre os poderes. Vemos ministros se articulando até aqui dentro do Congresso Nacional, como foi o caso do voto auditável, que nós vimos lideranças partidárias serem contactadas, visitadas, e coincidentemente se mudou logo em seguida o número, os participantes daquele partido que eram contrários, que eram favoráveis, viraram contrários com a dança de cadeiras. Isso é ou não é uma interferência de um poder sobre o outro? Eu vejo claramente que nós temos um poder, que é o judiciário, que infelizmente está acima, nesse momento, dos outros. E por uma omissão nossa, quando eu digo nossa, uma omissão do Senado Federal, que poderia dar freios a esses acontecimentos. Para encerrar, eu acredito que o presidente tem todo o direito, podemos criticar o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de indeferir o pedido de impeachment, repito, dentro das 4 linhas que foi feito pelo presidente da República. A gente pode criticar por várias falas, por atos, o presidente, mas ele atuou dentro da Constituição propondo. Pode até indeferir, mas nós temos dezenas de outros pedidos de impeachment. Por que não analisar? Já passamos do tempo de fazer isso, e para encontrar essa paz nós vamos precisar tomar uma atitude. Junto com os senadores Lazier Martins, Cajuru e Stevenson, nós demos entrada no pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pessoalmente ao presidente da Casa. E num movimento organizado pelo comunicador Caio Coppola, em poucos dias foram recolhidas mais de 3 milhões de assinaturas, senador Portinho, vindas do povo brasileiro de todos os estados da nação. Só o Senado tem essa prerrogativa constitucional. Não se pode dela se eximir indefinitivamente. O Brasil necessita de uma urgente pacificação. A paz não combina com omissão. Sua antítese não é simplesmente a ausência de violência. Muitos pensam isso, que pode se confundir com passividade. Muito menos pode ser comparada a paz ao silêncio dos cemitérios. A paz é ação, a paz é justiça. Por isso, para o bem do Brasil, o Senado Federal precisa cumprir o seu papel. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Eduardo Girão. Com a palavra, senador Lazier Martins.